Bora, 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 bora. Boa noite, se é que é possível, né? Estamos começando mais uma live aqui, depois desse jogo que, olha, realmente, que atuação pífia. Foi uma das partidas, assim, de clássico, de derby, mais vexatórias que eu já vi desde que eu acompanho o Palmeiras, que faz muito tempo, desde que eu acompanho o futebol. Porque além de perder as duas partidas, perder a classificação dentro de casa, já ter perdido o título paulista logo ali atrás, ainda a gente viu o adversário o rival botar o Palmeiras na roda. E esse time aí, né? Não tem presidente, não tem dinheiro, tá na FIFA, vai sofrer transfer ban semana que vem, tem impeachment rolando, todo dia um escândalo com cartão, e o Palmeiras, que investe inacreditáveis 500 milhões num ataque como esse, que não consegue fazer gol, não consegue agredir o adversário nem dentro de casa, agredir na bola, né? Agredir, jogar, atacar, ir para cima. Então, uma atuação vexatória do Palmeiras, essa para ficar marcada na história desse grupo aí, que hoje entrou em campo para passar essa vergonha. Eu acho que o palmeirense, além de indignado, né, com tudo que aconteceu, está com vergonha de ter visto esse time que entrou em campo hoje para disputar uma vaga para as quartas de final de Copa do Brasil. Aliás, é algo que eu estava pensando, esse time do Palmeiras não é um time de jogo grande. É um time que jogo grande desaparece. E a gente está falando, mas é um time vencedor. Um time vencedor foi um time vencedor. Foi um time vencedor. O último título do Palmeiras foi o Paulista do ano passado contra o Santos. De lá para cá, é um tropeço atrás de outro. E de lá para cá veio se desconstruindo um time campeão. Um time que foi feito durante a gestão, principalmente depois do Paulo Nobre, né? O Paulo Nobre começou lá atrás, mas aí o Palmeiras começou a ser um time vitorioso e depois a gente vê essa desconstrução desse time. É impressionante. Estava falando do Gagliotti também, né? Para mim, o Gagliotti é o maior vencedor de todos, né? O Gagliotti conseguiu fazer um time que ganhou 2 Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou tudo. E depois a gente viu uma desconstrução desse time campeão. Um time que perdeu uma referência e é um time que hoje não é um time de jogos grandes, como eu estava dizendo. Por quê? O ano passado ganhou o Paulista. O Paulista é um campeonato que realmente é de segundo escalão, né? A gente, claro que é um título, claro que o ano passado ganhou o Paulista, mas é pouco. É pouco para um time como o Palmeiras, com o investimento que tem, com a estrutura que tem, com tudo que oferece para os jogadores, né? Com o que arrecada o Palmeiras. É impressionante. Vai bater de novo mais de R$ 1 bilhão de arrecadação. Mas o que fazer com isso tudo? O que fazer com isso tudo? É um problema. Eu acho que uma das maiores dificuldades do Abel, enquanto treinador, enquanto homem de frente do Palmeiras, e hoje, né, depois que o Gagliotti saiu, depois que a Leila assumiu, o Abel passa a ser a principal figura até com relação a contratações, e aí é uma dificuldade que ele tem que é enorme. Eu lembro quando o Palmeiras ficou mais de um ano atrás do Atuesta, que parecia que era insistência do Abel. Insistência do Abel. Parecia que era a grande contratação que o Palmeiras ia trazer um extraclasse, um fora de série. Nunca chegou a ser titular do Palmeiras. E depois, o Abel aí que está aplaudindo o torcedor, que hoje, né, o torcedor perdeu a paciência com o Abel. Então, trouxe o Atuesta, que nunca jogou nada, aliás, no outro Mundial, não nesse agora, entrou no lugar do Veiga machucado e, meu Deus, aí acabou ficando um ano também e foi embora. Nunca jogou nada. E agora a gente vê esse time aí que foi montado, né? Sousa, 90 milhões de reais. É impressionante. Eu não sei de onde os caras tiram esse valor para pagar para um jogador que era reserva do Nottingham Forest. O time do Palmeiras, não é esse time de hoje, o time do ano passado, o time de 2, 3 anos atrás do Palmeiras, se pega esse time do Nottingham Forest, dá uma goleada nesse time. Mas aí o Palmeiras vai pegar o reserva do Nottingham Forest. Esse ano até que faz uma campanha melhor. No ano passado, né? Sufoco para escapar do rebaixamento. Esse ano foi até melhor. Mas time pequeno. E o Palmeiras vai buscar o Sousa, que é reserva lá do Nottingham Forest, para pagar 90 milhões de reais. Aí vai buscar o Facundo para pagar 70 milhões de reais. E sabe por que eles são titulares? Porque são indicações do Abel.
Abel pediu esses jogadores, Abel pediu essa contratação. E aí eles viram titular, Felipe Anderson. O ano passado, o que o Abel insistiu com esse Felipe Anderson foi um absurdo. Um absurdo. O ano inteiro, o Felipe Anderson, titular da ponta esquerda do Palmeiras. Na direita era o Estevão. O ano inteiro insistindo com o Felipe Anderson, que não jogou nada. Até hoje não jogou nada no Palmeiras. Mas é uma insistência, por quê? Pedido do Abel. E quando ele indica o jogador, parece que ele quer demonstrar que ele tem razão, que o cara vai vingar, que o cara vai jogar, e não joga nada. Então a gente vê um time que foi desconstruído, um time que era campeão de tudo, que ele conseguiu 10 títulos, né? Mas a gente vê que hoje é um time de garoto, um time de juvenil, que é um time, que eu volto a dizer, porque eu não concluí o raciocínio naquele momento, que é um time que não é um time de jogos grandes. O ano passado, quando o Palmeiras pegou, nessa mesma fase, pegou o Flamengo, um time, né, com investimento, um time que briga por títulos, pegou o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, foi eliminado. Pegou o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores, Botafogo brigando por títulos, foi eliminado. Pegou o Botafogo no Brasileiro, sendo líder da competição, mas o empate estava bom, vai. Era rodada 36, rodada 37. O Palmeiras precisava de um empatezinho para se manter na liderança. Em casa, Botafogo. 3-1 Botafogo. Marcos Rocha expulso, Palmeiras perde por 3-1. E esse ano a gente está vendo isso se repetir de novo. Pegou o Corinthians na final do Campeonato Paulista, perdeu em casa e foi empatar fora. Quer dizer, é uma sequência de resultados ruins, de jogos que o Palmeiras precisa ganhar contra o adversário mais forte. O Palmeiras não reage, não tem força. É só molecada. É só molecada que joga no Palmeiras, é só molecada que é contratado para tentar uma venda. Mas vai vender para quem? O Sousa, que pagou já 90 milhões. E era reserva. Chega no Palmeiras, joga porque tem que jogar para justificar os 90 milhões que foram investidos. Vai vender para quem? Facundo. Vai vender para quem? Esses jogadores que chegaram a peso de ouro que não joga nada. E está acontecendo de novo. Copa do Brasil agora. Acabamos de ver esse desastre, essa vergonha que foi. Derrota vexatória, uma das piores que eu vi desde que eu acompanho o Palmeiras faz tempo. Eu cheguei no Palmeiras com 14 anos, saí com 30, fiquei 16 anos lá. Perder para o maior rival em casa e no final do jogo ser colocado na roda. Olha, eu acho que o torcedor que pagou o ingresso foi lá, de todo o Brasil, né? Hoje ficou envergonhado de ver esse time em campo. Então a gente tem que cobrar, criticar e falar de como tem sido administrado, não o clube, né? Porque financeiramente está bem, vai bem, mas não é isso que importa para o torcedor. É o que estão fazendo com os recursos que o Palmeiras tem arrecadado aí nos últimos anos, que é uma arrecadação bilionária, mas é um time que fica cada vez pior, gasta cada vez mais e o time cada vez fica mais fraco, porque só contrata garoto, só contrata moleque, só contrata... A atitude do Aníbal hoje é ridícula, é um absurdo um atleta profissional, uma cabeçada infantil idiota como essa. É inadmissível um atleta profissional com contrato que tem toda a responsabilidade de jogar num time com o tamanho do Palmeiras, com o peso do Palmeiras, ter toda a estrutura que é oferecida para o jogador, o salário que esses caras ganham, o cara vai lá e dá uma cabeçada com 10 minutos de jogo que vale classificação. E aí sai expulso. Se era um jogo que o Palmeiras só tem menino, só tem moleque, né? Então ali o Everton no gol, o Gomes e o Mikael. O resto, só juvenil. Um time de juvenil. Para pegar um time tarimbado, um time malandro, um time de jogador ali experiente. Aí o Palmeiras só com juvenil. Aí vai esse Aníbal também, que eu gosto até, joga bem. Mas idiota, imbecil a atitude que ele toma. E sai expulso com 10 minutos. Aí vai fazer o que com o time? Como é que vai fazer para reverter uma situação contra um time que tem a sua qualidade, os 11 ali? O meio de campo funciona bem. E aí, o que você se espera? Bom, precisa arrumar o time agora, né? Já fez uma idiotice de ser expulso o Aníbal. Então, agora o treinador precisa trabalhar. Né? O Daronco expulsou direito, viu, Lucas? O Daronco, o Palmeiras, o Daronco que era questionado para esse jogo,
Até porque o jogo ficou ótimo para o Daronco. O jogo não andou. O Palmeiras, a expulsão, o jogo do segundo tempo, facilitou para o Daronco. O Daronco, que gosta de jogo que não anda, foi perfeito para ele. O jogo não andou, o Palmeiras não conseguiu pressionar, o Palmeiras não conseguiu fazer jogar, o Palmeiras ficou na roda e o jogo não andou do jeito que o Daronco queria que fosse. E aconteceu. Um jogo tranquilo para ele apitar, ele não teve influência nenhuma, porque o Aníbal e o Palmeiras facilitaram o negócio. Aquela cabeçada com 10 minutos que o VAR chama, pronto. Resolveu o problema de todo mundo. Do adversário, né, que estava tentando jogar, mas que ia ter dificuldade no jogo, mas isso aí que o Aníbal fez, resolveu a vida de todo mundo, do adversário, do árbitro, só prejudicou o time dele, né? Só prejudicou o time dele. Até acho que o Aníbal tem que ser titular do Palmeiras, mas não dá para cometer uma infantilidade como essa. E pior, né? A gente não vê atitude nenhuma da diretoria com relação. Por isso que acontece. Vocês se lembram o que aconteceu no ano passado, e eu falei aqui no canal. Quando o Marcos Rocha foi expulso e o Palmeiras perdeu por 3-1 para o Botafogo, estava 1-0 o jogo quando ele foi expulso, eu lembro. O jogo estava 1-0, o Marcos Rocha foi expulso, o Palmeiras tomou 3. Tomou 3 e ficou fora, perdeu o título. O que aconteceu com o Marcos Rocha? Alguém ouviu falar de alguma atitude da diretoria dura, com cobrança do jogador, mesmo da comissão técnica, tá? Cobrança do jogador, dura da comissão técnica, com relação à atitude do jogador que prejudicou o time e que tirou um título do Palmeiras? Eu não vi nenhuma declaração. E se não bastasse isso, de ninguém fazer nada com relação ao que aconteceu, ele teve o contrato renovado por mais um ano. Esse ano aqui, o Marcos Rocha tinha um contrato que vencia em dezembro. Teve esse episódio da expulsão, o Palmeiras perdeu o título, ficou de fora, e aí o Palmeiras renovou mais um ano com o Marcos Rocha. E aí o que aconteceu hoje? Aníbal expulso, o Palmeiras perde uma classificação, está fora da Copa do Brasil. Só se mudar alguma coisa ali dentro do Palmeiras com relação à cobrança de jogador, a posicionamento de diretoria e até posicionamento de comissão técnica. Aliás, a comissão técnica também hoje do Palmeiras, os 2 auxiliares expulsos. Os 2 auxiliares expulsos. Isso mostra também o nível que estava ali de pilha que foi colocado nos jogadores. E quando um cara sai expulso com 10 minutos, como é que a comissão... Vamos lá, estou falando sobre isso, né? A diretoria não se posiciona, a gente não vê. Ninguém cobrar, porque o Aníbal tem que tomar, no mínimo, uma multa de 50% do salário. No mínimo. Porque tira a receita do clube, prejudica o time em campo, não tem sequência no campeonato, é eliminado por uma atitude impensada e idiota como essa. Tem que ser multado, mas a gente não vê nada. E como é que a diretoria não faz nada? E como é que a comissão vai cobrar se hoje tem 2 membros da comissão técnica expulsos também? Como é que vai cobrar do jogador que foi expulso dentro de campo? Então é uma... E olha, a expulsão do Aníbal foi justa. O que cobrou o pessoal da comissão técnica não fazia sentido nenhum. Um auxiliar entrando dentro de campo para querer brigar com o Gustavo. Coisa ridícula. Coisa ridícula de um membro de comissão técnica que está ali para orientar, para incentivar, para acalmar os jogadores. Mas a gente vê a atitude deles. Foram expulsos também. Então, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada com o Aníbal também. O Palmeiras foi desclassificado, mais uma eliminação, e não acontece nada, porque esse time vem seguidamente, quando tem um jogo grande, o time não reage, se manifesta, não joga, não ganha. E não acontece nada. Então a gente vê, ano passado que eu estava falando, então foram as eliminações que aconteceram, esse ano o Corinthians de novo, e agora chega a Libertadores semana que vem, quarta-feira, Universitário. Aí é mole, né? Aí pegar o Universitário é mole. Depois do Universitário é o River. Aí já é jogo mais duro. Se bem que os times argentinos também, eu vou te falar, mas é um jogo mais duro, né? E esse time não reage contra jogo grande. Então a gente passa a ter essa dúvida realmente. Agradecer vocês que estão se inscrevendo no canal, comecei a falar aqui, porque realmente hoje a gente está indignado com tudo que aconteceu. A gente está indignado de ver a postura do Palmeiras, que foi um vexame a forma como foi eliminado no Allianz Parque. Então, agradecer vocês que estão se inscrevendo aí no canal, a gente está crescendo.
Tem mais uma meta aí, se dando like aí, é legal. Os membros aí que o Lucas está começando, está colocando para a gente. Tem aí o QR Code para você se tornar membro também, que é legal. Vem algumas novidades por aí, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a gente tem que falar um pouco sobre esse time hoje. E principalmente do treinador também, que eu estou falando do Aníbal, tudo isso, para chegar no Abel. O Abel não mexeu no time. O Palmeiras está no jogo, né, que entrou pilhado, tem um jogador expulso com 10 minutos de jogo, e o Abel não fez nada. O que ele fez? Pegou o Facundo, que estava jogando lá, e o Palmeiras perdeu o principal jogador de marcação contra um time que procura povoar o meio de campo para ganhar o jogo no meio de campo para vencer a partida. E aí o que fez o Abel? Trouxe o Facundo, o Palmeiras jogou o primeiro tempo todo dia, aí tomou gol, né? Tomou gol de bola parada, é verdade, mas o Evangelista como primeiro volante, o Facundo como segundo volante e o Maurício ali por dentro, para marcar os caras. Aí ficou mole, né? Só não tomou mais porque eles não apertaram. Porque o Evangelista que jogou bem, tá? Não é uma crítica para ele, não. Mas ele não é primeiro volante. Quem tem que arrumar o time é o treinador. Aí o Evangelista ficou como primeiro volante, o Facundo como segundo volante e o Maurício, um meia ali por dentro. Como é que vai marcar o time do Corinthians? Como é que vai marcar? E de quem que é a responsabilidade? É do Abel, que é o treinador do time. Então, eu acho que o Abel, que não está acostumado a ser criticado, mas esse ano, o que ele vem fazendo, ele está irreconhecível. Eu não estou conhecendo o Abel de 2025. Não estou reconhecendo. Porque qual que era o principal campeonato desse ano aqui para o Palmeiras? Era o Mundial. Chegou ali até as quartas de final, mas da forma como chegou, do grupo que chegou, o time que pegou pelo caminho, é outro jogo grande. Pegou o Chelsea, que era o jogo grande do Mundial, porque o Palmeiras não conseguiu vencer o europeu, né? E quando pegou o Chelsea, que era o time grande, não conseguiu jogar. Mas aí, por que eu estou falando do Mundial também? Porque era a principal competição que o Palmeiras ia disputar esse ano. Agora tem a Libertadores aí, que a gente vai disputar, vai ganhar do Universitário e não sei onde vai parar isso, né? Esse time de juvenil é difícil, só molecada. Mas o que aconteceu? O Palmeiras vinha líder do Campeonato Brasileiro. Agora, faz aí 8 rodadas atrás. Um pouquinho mais, vai 9, 10. O Palmeiras era líder do campeonato. Aí vem os jogos grandes. O Palmeiras pegou o Flamengo em casa. O Flamengo era o time que vinha disputando com o Palmeiras. O Palmeiras estava com 4 pontos de vantagem na liderança. O Palmeiras perdeu em casa do Flamengo. Acho que foi 2-0, né? Não lembro, mas perdeu, acho que foi 2-0. Perdeu em casa para o Flamengo. Aí o Palmeiras sai para jogar contra o Cruzeiro, acho que na época era o segundo colocado. Perdeu para o Cruzeiro 2-1. Então esse time não aguenta uma pressão, não aguenta jogar com um time de um nível melhor. Isso sem falar que na estreia contra o Botafogo, lá atrás, jogando no Allianz Parque, empatou em casa 0-0. E não era nem esse Botafogo de hoje, era bem pior. Porque o Botafogo até que se reforçou aí para o Mundial, foi com um time um pouquinho melhor. Para o Mundial. Mas aquele time da estreia do Brasileiro era fraco. Tinha mandado todo mundo embora. E o Palmeiras empatou em casa. Então esse time não reage, não funciona. Jogo grande contra time da ponta da tabela, e a gente vê aí o Flamengo, que hoje é líder, perdeu em casa. O Cruzeiro, que hoje é vice-líder, perdeu fora. E aí o Palmeiras aparece em terceiro lugar. Então, contra os times da ponta, contra os adversários direto, a coisa não anda, não funciona. Então, mas isso, sabe o resultado de quê é isso? De tudo que foi feito, desconstrução do time e dessa filosofia de contratar juvenil, molecada. Pessoal, tem muita gente me perguntando, mas como a M67 atua na prática? Bom, eles analisam situações complexas, como heranças travadas, dívidas difíceis ou empresas em recuperação e estruturam soluções que liberam valor. É tipo resolver um quebra-cabeça jurídico e financeiro com inteligência. E o melhor, hein? Com resultado, que é isso que interessa para você. É trabalho sério, com equipe qualificada e muita experiência no mercado. Se você quer ver como tudo isso funciona na prática, segue a M67 aqui e dá uma olhada nos cases deles. Entra lá no site e dá uma conferida em tudo, eu tenho certeza que você vai gostar.